Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar a segunda peça do conjunto de bebê em crochê. O conjunto é composto por botinha, gorro e também a mantinha. Eu vou deixar para vocês os outros dois vídeos, o link dos outros dois vídeos aí embaixo na descrição do vídeo, tanto da botinha quanto da manta. Antes de começar a aula do gorrinho, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para que você se inscreva. Assim, você receberá aulas exclusivas como essa semanalmente. Ative o sininho para receber todas as notificações e se você gostar da aula, deixe aquele like todo especial aí embaixo no vídeo e também o seu comentário para que eu possa saber a sua opinião sobre a aula. Para trabalhar o conjuntinho, eu usei o fio mais bebê da Círculo. Eu também deixo aí na descrição do vídeo a quantidade em gramas que eu usei em cada uma das peças. Eu usei a agulha número 2. Se o seu ponto for mais apertadinho, use a agulha número 2,5. Todos os materiais citados na aula você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aí em cima no vídeo o link da loja, para que depois da aula você dê uma passadinha e confira todas as novidades. Eu sempre gosto de indicar o Mega Armarinho para vocês, porque é uma loja super confiável e que entrega com rapidez e segurança aí na sua casa. Então depois não deixe de dar uma passadinha para conhecer a loja Mega Armarinho. E agora sim, vamos dar início à aula. Inicio o gorrinho fazendo o anel mágico. Eu deixo a pontinha que eu não vou usar de frente para mim e a ponta do novelo eu dou uma volta completa nos 2 dedos. Passo a agulha por essa laçada que formei e trago o fio do novelo aqui por dentro. Agora eu seguro. Eu fico com o formato de uma letra O. Depois disso, eu faço 3 correntinhas, que eu já conto como primeiro ponto. Eu posso diminuir o tamanho do anel. E agora, eu vou trabalhar aqui até completar 16 pontos. Então, 2, 3, 4, passando a agulha dentro do anel. 5... 6, e dessa forma eu trabalho ponto a ponto até completar 16 pontos altos. Caso você prefira fazer as correntinhas aqui no início, pode fazer sem problemas também. Trabalho 5 correntinhas e fecho com baixíssimo. A primeira carreira, sempre subo as 3 correntes que eu conto como um ponto e trabalho até completar 16 pontos no total. Finalizei os 16 pontos, puxo, fechando o anelzinho. Essa pontinha eu ainda tenho que arrematar no final. Deixo ela ali na espera, conto 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu fecho com um baixíssimo. Subo 3 correntinhas, iniciando a segunda carreira, sendo que essas 3 correntinhas, novamente, eu conto como um ponto. Volto nesse mesmo ponto e faço um ponto alto. Fiquei com 2 pontos no primeiro ponto dos 16. E dessa forma, eu vou repetir por toda a carreira. Em cada um dos pontos, eu faço o ponto alto, volto nele mesmo e faço mais um ponto. Fiquei com 2. Próximo ponto, faço um ponto alto, volto nele mesmo e faço mais um ponto. Fiquei com 2 no mesmo ponto de base. 2 pontos em cada um dos 16, onde ficaremos no final dessa segunda carreira com 32 pontos altos. Cheguei ao final da carreira, eu tenho aqui as 3 correntinhas que eu contei como primeiro ponto.
Nessas correntinhas eu conto 1, 2, 3 e na terceira fecho com um baixíssimo, encerrando essa segunda carreira. Para iniciar a terceira carreira, que ainda é carreira de aumentos, eu faço 3 correntes, volto nesse primeiro ponto e faço um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos. O próximo, eu faço um ponto alto sozinho. O próximo, faço o aumento, 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto de base. Próximo, um ponto alto sozinho. Próximo, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, formando o aumento. Eu vou seguir dessa forma por toda a carreira, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, um sozinho. Quando eu chegar no final da carreira, volto dando continuidade. Cheguei ao final da terceira carreira de aumentos, vamos para a quarta. Inicio com as 3 correntinhas, faço um ponto alto nesse primeiro ponto de base e depois venho, faço um ponto alto sozinho, vou no próximo, um ponto alto sozinho. No terceiro ponto, eu faço os 2 pontos altos juntos. Novamente, 2 pontos altos sozinhos. No terceiro ponto, eu faço os 2 pontos altos juntos, formando o aumento. Dessa forma, eu vou trabalhar em volta de toda a carreira. Faço 2 pontos altos juntos, 1, 2 sozinhos. 2 juntos, 1, 2 sozinhos. Finalizei a carreira, a quarta carreira da base, vamos para a quinta e última carreira de aumentos. Fiz as 3 correntinhas, faço mais um ponto alto nesse primeiro ponto, como já fizemos nas carreiras anteriores. Próximo ponto, um ponto alto sozinho. No próximo também, um ponto alto sozinho. Próximo, novamente. Faço, então, 1, 2, 3 pontos altos sozinhos. No quarto, eu faço o aumento. Os 2 pontos altos juntos. Novamente, 1, 2, 3 pontos altos sozinhos. No quarto, eu faço o aumento, os 2 pontos altos juntos. Vou trabalhar dessa forma até chegar ao finalzinho da carreira. Carreira finalizada, quinta carreira da base, e com ela também já finalizo as carreiras de aumento. Agora, eu trabalho uma carreira de nivelamento, onde faremos um ponto para cada ponto de base. Iniciei com as 3 correntinhas e já venho no próximo ponto. E daqui para frente, eu trabalho um ponto alto para cada ponto de base, ou seja, não faremos mais os aumentos, um ponto para cada ponto de base em volta de toda a carreira. Finalizei a carreira de nivelamento, agora eu trabalho a primeira carreira do ponto fantasia. Faço 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base. No terceiro, trabalho um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro, um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro, um ponto baixo. E faço as mini argolas em volta de toda a base. Finalizei a carreira de argolinhas em volta de toda a base. Agora, eu faço um ponto baixíssimo para ficar dentro da primeira argola, 3 correntinhas que eu conto como primeiro ponto, e trabalho
mais 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, próxima argolinha, 3 pontos altos. Faremos um bloquinho com 3 pontos altos em cada argolinha. Aqui no início eu conto as correntinhas como ponto, sempre separando o bloquinho com uma correntinha. Então, vem uma corrente, próxima argola, 3 pontos altos. Uma corrente, próxima argola, 3 pontos altos, até chegar ao final da carreira. Trabalhei chegando até o final da carreira, já fechei com ponto baixíssimo e agora faremos uma nova carreira de argolas. Para isso, eu caminho com baixíssimos até chegar aqui no espaço da correntinha entre um bloco e outro. Faço 3 correntes, um ponto baixo entre um bloco e outro. 3 correntes, um ponto baixo entre um bloco e outro. 3 correntes, um ponto baixo entre um bloco e outro. Dessa forma, novamente, trabalho até chegar ao final da carreira. Cheguei ao final da carreira, eu fecho aqui fazendo a última argolinha com um ponto baixíssimo. Faço mais um baixíssimo, ficando dentro da primeira argola, subo 3 correntinhas e faço 2 pontos, completando o bloquinho com os 3 pontos. Uma correntinha, próxima argolinha, 3 pontos altos, ou seja, repetindo o mesmo processo da carreira de blocos que fiz anteriormente. Uma corrente em cada argolinha, faço o bloquinho com os 3 pontos altos. Eu vou trabalhar aqui a base com essa mesma repetição e já volto mostrando para vocês quantas carreiras eu fiz com uma base adiantada para depois trabalharmos a barrinha. Continuei trabalhando e já adiantei a base do gorrinho. Eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras de bloco. Fiquei com 1, 2, 3, 4 carreiras de argolas. Depois que eu completei as 4 carreiras de cada, eu vou trabalhar o tapa-orelhas. Eu já comecei aqui a carreira, porque eu vou fazer uma carreira, começar ele com uma carreira de argolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 argolinhas, com a mesma contagem de antes, fazendo 3 correntinhas, um baixo, 3 correntinhas, um baixo, até completar as 6 argolas. Completei as 6 argolas, viro o meu trabalho, porque nessa parte eu vou fazer aqui, ó, a parte triangular, como está posicionado aqui, como estão posicionados os meus dedos. Ele vai tornar aqui, vai se tornar um triângulo, porque realmente é aquela parte que fica em cima da orelhinha. Então, venho com um baixíssimo dentro da primeira argola, faço as 3 correntinhas e 2 pontos. Fiquei com os 3 pontos. Eu não preciso fazer correntinhas, eu venho diretamente na próxima argola, fazendo o ajuste, mais 3 pontos. Próxima argola, 3 pontos. Próxima argola, 3 pontos, e assim até completar as 6 argolinhas. Completei as 6 argolas, a última argolinha aqui onde eu fiz os 3 pontos, viro o meu trabalho. Agora, eu passo a agulha no segundo ponto de base.
e fecho essas duas laçadas. Já matei um ponto no início da carreira. E faço mais duas correntinhas. Tenho aqui a altura de um ponto alto. Depois disso, eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base até restarem os dois últimos pontos, onde também vou fazer a diminuição, transformando dois pontos em um. Então, agora, um ponto para cada até restarem os últimos dois. Restando os dois últimos pontos, eu passo a agulha aqui no penúltimo, deixo na agulha. Venho com a agulha lá no último e busco mais uma laçadinha. Fico com 4 laçadas na agulha. Fecho aqui as 3 primeiras e depois as duas últimas. Tinha 2 pontos, reduzi para 1. Viro meu trabalho. Inicio da mesma forma que a carreira anterior. O que eu faço? Passo a agulha no segundo ponto de base, busco a laçada e fecho as duas laçadinhas. E faço duas correntinhas. Fiquei com a altura de um ponto alto. E agora, eu trabalho um ponto alto para cada ponto de base até restarem os dois últimos pontos da carreira. Restando os dois últimos pontos, eu passo a agulha no penúltimo, deixo aqui na agulha, não faço o ponto, e passo a agulha no último. Fico com as 4 laçadinhas, fecho as 3 primeiras e depois as duas últimas. Já fiz mais uma diminuição. Viro o meu trabalho e repito o mesmo processo que as carreiras anteriores. Passo a agulha no segundo ponto, fecho as duas laçadinhas, faço duas correntes e trabalho um ponto alto para cada até restarem os dois últimos pontos. Já finalizei a carreira, já temos aqui no total, sem contar a carreira da argolinha, só as de alto, em ponto alto, temos 1, 2, 3, 4. Vamos para a quinta carreira, iniciando da mesma forma, fazendo a diminuição no início da carreira, trabalhando ponto alto sobre ponto alto, e lá no final da carreira, trabalhando a diminuição. Aqui já conseguimos ver bem que ele já vai se transformando aqui, ó, em um triângulo. Ele fica já bem menor do que a quantidade de pontos que tínhamos no início. Vou para diminuição no final da carreira. Prontinho, carreira finalizada. Cheguei ao final da quinta carreira, vamos para a última carreirinha da base. Eu faço da mesma forma que as outras, trabalho passando a agulha no segundo ponto, fecho as duas laçadas e duas correntinhas. Um ponto para cada ponto de base, até restarem os dois últimos pontos. Faço o último ponto, passando a agulha no penúltimo e no último, fechando as 3 laçadas e completando o ponto. 8 pontos no total. Corto o fio e vou mostrar só deixo ele pré-arrematado aqui e vou mostrar para vocês como eu faço a divisão para trabalhar o segundo tapa-orelhas. Dei uma laçadinha na agulha e venho
para o início do segundo tapa-orelhas. Eu pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos. Entre o sétimo e o oitavo, eu prendo um ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo entre um bloco e outro. 3 correntes, um ponto baixo entre um bloco e outro. Dessa forma, eu sigo até completar 6 argolinhas no total. Terminei as 6 argolinhas. Aqui desse lado, sobraram 8 bloquinhos. Na parte da frente, 7 bloquinhos. Se você quiser fazer um tamanho maior e tenha mais bloquinhos, é só dividir também, deixando ali praticamente a quantidade igual para a parte da frente, parte de trás e também para o tapa-orelhas. Agora, eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz no tapa-orelhas anterior. Eu vou começar virando o meu trabalho, faço um baixíssimo, faço os 3 correntes e 2 pontos, ficando com o bloquinho com 3 pontos. E depois eu repito o mesmo processo até chegar à 6ª argolinha, fazendo os bloquinhos com 3 pontos. Agora, eu vou trabalhar até completar 6 carreiras no total, ficando com 8 pontos altos no finalzinho da carreira, como esse primeiro aqui que vocês viram. Eu vou trabalhar sempre fazendo ponto alto sobre ponto alto, diminuindo um ponto no início e um ponto no final de cada uma das carreiras. Quando eu finalizar o segundo tapa-orelhas, como esse aqui, eu não corto o fio, como eu fiz nesse primeiro, porque com o próprio fio, daremos a volta aqui em toda a base do gorrinho, fazendo o acabamento. Cheguei ao final da 6ª carreira de base, já tenho os 2 tapa-orelhas prontinhos, agora faremos o acabamento. Eu faço o seguinte, aqui mesmo onde eu finalizei a carreira, eu faço uma corrente e venho descendo lateralmente a carreirinha, fazendo 2 pontos baixos por carreira. Então, eu não passo aqui, ó, por trás do ponto, porque eu acho que abre um pouquinho o espaço. Então, eu passo na própria laçadinha do ponto e entre uma carreirinha e outra. 2 pontos por carreira. Eu tenho 6 carreiras aqui na lateral do tapa-orelhas, ficaremos com 12 pontos baixos. Vem percorrendo, já chegando aqui na última carreira. Aqui na argolinha, eu não faço ponto, eu venho direto onde eu fiz o ponto baixo da argolinha. Nessa parte aqui reta, ou seja, tanto a parte da frente da cabecinha como a parte de trás, teremos os bloquinhos separados por uma correntinha, igual lá atrás. O que eu faço? Um ponto para cada, pulo a correntinha, um ponto baixo em cada um dos 3 pontos altos, pulo a correntinha, eu não faço. 1, 2, 3 pontos baixos, pulo a correntinha, 1, 2, 3 pontos baixos. E venho até chegar aqui no finalzinho, onde eu tenho que subir a lateral do tapa-orelhas. E venho trabalhando. Um ponto baixo para cada pontinho, até chegar ali no outro lado. Sempre lembrando, onde eu tenho a correntinha, eu não faço ponto. Chegando aqui do outro lado, eu tenho novamente o espaço da correntinha, eu faço um pontinho só que no início aqui e no final aqui também.
E depois eu não faço na argolinha e já venho trabalhando 2 pontos por carreira, 2 baixos por carreira. Como descemos a lateral do tapa-orelhas, eu subo a lateral do tapa-orelhas. Chegando aqui nessa parte de cima, eu volto para fazer o acabamento e depois dar continuidade ao restante da carreira. Subi a lateral fazendo os pontos baixos e quando eu chego aqui no primeiro pontinho desse lado e também no último, ou seja, bem no cantinho, eu faço 2 pontos baixos, porque ele mantém a curvatura e a carreira não vai ficar repuxando. Então, 2 pontinhos no primeiro, ponto baixo sobre ponto baixo, e 2 pontinhos aqui no último. Depois eu sigo descendo a carreirinha da mesma forma que eu subi. Eu vou fazer 2 pontos baixos por carreira lateralmente. 1, 2. Venho na próxima. 1, 2. Desço até aqui na argolinha. Aqui no espaço de correntinhas eu faço um baixo e depois eu sigo. Um baixo para cada, pulando as correntinhas entre os blocos. E aqui no finalzinho eu volto para trabalhar o acabamento, porque já vamos para a carreirinha final. Desci a lateral, trabalhei toda a frente, já aproveitei e adiantei aqui, como já fizemos lá do outro lado, fazendo um ponto baixo para cada, 2 pontos baixos aqui no cantinho do tapa-orelhas e 2 aqui desse lado. Finalizo fazendo um ponto baixíssimo. Depois disso, eu ainda não arremato o fio. Eu vou fazer uma carreirinha de ponto caranguejo. Para quem não fez o ponto caranguejo ainda, é um ponto bem simples, só que deixa um acabamento bem bonito. Ele é um ponto baixo, só que sempre voltando no ponto anterior. Então, eu passo a agulha no ponto anterior, busco a laçada e fecho. Passo a agulha no ponto anterior, busco a laçada e fecho. Passo a agulha no ponto anterior, busco a laçada, ficando com as 2 laçadinhas na agulha, eu fecho. E dessa forma, eu trabalho. Como eu tenho os pontinhos agora na base, eu só vou circulando. Em cada ponto baixo, eu trabalho um ponto caranguejo. Sempre dessa mesma forma, até dar a volta em toda a base. Ou seja, chegando aqui no encontro do primeiro que fizemos. Aqui já conseguimos ver um pouquinho como esse acabamento fica bem bonitinho. Eu vou dar a volta em toda a carreira, volto dando as dicas de acabamento final do arremate das pontinhas e depois já vou mostrar para vocês o conjuntinho prontinho. Já finalizei a parte do acabamento no ponto caranguejo. E aqui eu vou arrematar as pontinhas, para vocês terem noção aqui dessa parte no final. Onde eu fiz o último caranguejo, eu só cortei e puxo o fio. E levo lá para trás, então, é o mesmo arremate. Trazendo por dentro de algumas laçadinhas do ponto aqui no avesso do trabalho. Formo uma nova laçada, passo o fio por dentro e já tenho o meu nozinho de arremate. Esse nozinho, eu sempre repito ele pelo menos 2 vezes, para que o arremate fique bem firme, bem seguro. Então, faço a laçada, passo o fio por dentro.
e passo por dentro de mais algumas laçadinhas. A sobrinha do fio, eu só corto. O que sobra aqui é só cortar e ele já fica com um arremate bem seguro. Eu vou repetir o mesmo em todas as pontinhas e depois só fica faltando a colocação do pompom. Para montagem do pompom, eu vou deixar as duas partezinhas lado a lado. Eu vou usar o fiozinho duplo, porque como o Mais Bebê é um fio bem fininho, quando deixamos ele duplo aqui para encher o pompom, fica mais fácil, vai mais rápido. Facilita um pouco esse processo. Aqui eu vou deixar bem cheinho, então eu venho passando. Não preciso contar quantas vezes eu passo em cada um, até porque os dois lados vão se transformar em um só. Quanto mais cheinho eu deixo, mais bonito fica o pompom. Então, aqui, depois que eu terminei o enchimento, a curvatura até some, ó, que eu tenho, e aqui bem retinho, já não consigo ver mais. Eu só passo o fio pro outro lado. E repito o mesmo processo, enchendo essa segunda parte. Eu vou terminar o meu aqui, encher ele, e depois volto para fazer o corte dos fios. Já terminei de encher os dois lados, aqui eu já cortei o fio. Encosto os dois, deixo eles bem próximos e fecho essa partezinha branca. Agora, eu já tenho ele bem firme para que eu possa cortar os fiozinhos. Essa parte eu posso deixar aqui, não tem problema. Aqui, deixa eu aproveitar e já falar dessas duas pontinhas aqui, desses dois pedaços de fio. Corto ali mais ou menos com 25, 30 centímetros, dois pedacinhos. Porque depois eu faço a montagem e eu preciso usar para amarrar os fiozinhos. Aqui eu passo, ó, bem no meio, nessa abertura, e venho cortando os fiozinhos. E ele já vai montando. Ele quis fugir aqui, mas eu peguei novamente e vamos cortando até não ficar nem um fiozinho. Quando a gente corta, é claro que ele fica com alguns fiozinhos maiores que os outros. Essa parte eu sempre falo que na montagem do pompom é a parte que eu mais gosto, porque você brinca como se você estivesse realmente cortando um cabelinho. Agora, eu pego aquelas duas pontinhas, os dois pedacinhos de fio, e eu passo bem nessa abertura. Dou um nozinho simples. Aí, prendo o fio amarrando para que ele vá bem lá embaixo. Até por isso que eu uso ele duplo, para ter aqui mais resistência a hora que eu vou puxar amarrando. Novamente. Puxo. Amarro novamente. E essa pontinha eu não corto, porque essas pontas eu uso para a própria montagem, depois colocando no gorrinho. Venho, vejo se sobrou alguma pontinha, sem cortar aqui no meio, sempre às vezes fica alguma coisinha. E eu já posso abrir o fiozinho. Aqui o fiozinho que ficou no meio, ainda está puxando. Prontinho, abriu. Agora, essa partezinha que eu tenho maior, como eu disse, vai ficar pro arremate. E essas outras pontinhas eu venho cortando, deixando ele bem redondinho. Não é muita coisa que eu tenho que cortar. Geralmente, essa parte que fica no meio, ela fica maiorzinha e eu venho aparando, assim, até... Ó, vou já...
mexendo ele aqui, dou uma batidinha, porque daí ele solta mais os fiozinhos e eu consigo ver se tem uma pontinha maior que a outra. Então, eu vou cortar deixando ele bem arredondadinho. Depois eu volto para montarmos mesmo, fazendo a colocaçãozinha dele no gorro. Já terminei de aparar as pontinhas. Aqui eu venho na base do gorrinho, primeira carreira, e passo a agulha. Vindo lá do avesso, eu não passo no buraquinho, e sim no ponto, ó, entre um ponto e outro na primeira carreira. Eu levo 2 fiozinhos lá pra parte de trás, pro lado avesso. E os outros 2, eu trago aqui do lado de cada carreira, mas ainda na primeira carreira, só vindo na direção do outro lado. Depois que eu passei os 2 aqui pro lado avesso do trabalho, eu amarro. O nozinho, sim, quando eu amarro, ele fica ali, ó, bem naquela parte onde eu tenho o anel mágico. Prontinho. Depois que eu amarrei, eu só faço o arremate das pontinhas, como já fizemos nas outras pontinhas ao longo da confecção da peça. Aqui eu já tenho o gorrinho também finalizado. Já arrematei todas as pontinhas e já temos o gorrinho finalizado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, me seguir lá no Instagram, @crochê-da-professora, e aproveite para deixar o seu comentário aí embaixo no vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau!